sistema, a parte aleatória, a gente dizia que não poderíamos trabalhar aqueles locais, porque com certeza ia ser vermelho, e ia dar muitos locais com índice vermelho, ia se considerar que o programa não estava sendo efetivo e iam ser cortado verbas. Ou seja, o medo era ser cortado verbas. Então tinha que ser mostrado um trabalho efetivo com uma positividade de resultado para que continuasse vindo verba federal e estado. Esse foi o meu primeiro momento e a minha primeira decepção, vamos dizer assim, no programa Dengue Febre Amarela e dentro da prefeitura. Nesse caso aí, aconteceu semelhante ao que mostrou no filme Tropa de Elite, né? Quando levam corpos de um lugar para o outro para que não fique uma área muito ruim. Aí fica outra área parecendo pior. Isso, né? Dissemina-se várias áreas e isso, não pra se poder mostra dizer, esse bairro é tranquilo, né? É exatamente como fizeram isso, só que com doença, por não fazer. É interessante tu falar isso, porque no caso da Covid, especificamente, a gente pode ver que nos bairros de classe média e classe mais alta, é onde tem a maior incidência de vírus. Exato. Só que a maior taxa de morte não é lá. Por quê, né? É muito engraçado também, porque na época que eu fazia ainda estava lá em 2011, já se falava de febre do Nilo Ocidental, se falava de chikungunya também, principalmente a chikungunya. E assim, na frente do departamento de vigilância existia um prédio em construção que era foco de dengue e de mosquito da filariose muito grande e que estava fazendo com que os do prédio ao lado pessoas estivessem sendo contaminadas, não só com dengue, mas também com supostamente chikungunya. Em 2011, começo de 2011, não existia ainda a questão de diagnóstico rápido para chikungunya, né? E isso daí dificultava muito. Já em 2011, quando eu fui para a prefeitura, para pronto-socorro, a gente ainda estava vivendo uma pós-fase inicial do H1N1. A diferença básica do H1N1 pro Ebola está sendo a questão do desenvolvimento mesmo da vacina, entendeu? Os protocolos que foram adotados inicialmente para o Covid-19 eram protocolos parecidos com de H1N1. Peraí, tu falou Ebola mesmo? Ebola, desculpa, eu tava pensando em Ebola. Porque... tá. Não, é porque assim, existe um laboratório daqui, o laboratório do Evandro Chagas, aqui em Belém, e eu acho que é da Fiocruz, lá no Rio de Janeiro, são os dois locais que desenvolvem pesquisas em cima disso. Sim. E assim como eles são referência nisso, eu ia falar, o laboratório lá do Departamento de Vigilância da Saúde, o laboratório de análises clínicas de lá, eles faziam um trabalho que era pioneiro aqui em Belém, que era a questão do mapeamento genético para filariose, entendeu? Então, para se determinar o quão efetivo foi a luta contra a filariose aqui em Belém, que na década de 80 era uma das doenças mais recorrentes, principalmente dos bolsões de pobreza daqui, né, nas favelas, na parte periférica da cidade, foi confirmado que em Belém, isso em 2008, que estávamos livres da microfilariose. Então eu falei Ebola naquela hora porque eu ia fazer essa comparação. Tá. Mas o que eu estava falando é que o protocolo para H1N1
inicialmente foi adotado para se combater o Covid-19 e se mostrou inefetivo por conta da especificidade do agente patológico, né, patogênico, que é esse vírus que tem uma mutabilidade muito grande e que, por conta disso, também dificulta a questão de uma vacina, coisa que não aconteceu com o H1N1. Todo ano nós temos uma vacina atualizada, né, para o H1N1. Essa é a diferença principal dessa luta. Estruturalmente falando, os protocolos aqui na região metropolitana, ele mudou. O pronto-socorro era a porta de entrada e de tratamento da Covid de casos leves, médios e graves da doença. Hoje é uma porta de entrada para diagnóstico de pacientes que estão com uma gravidade mediana, né? Situação de risco média, falta de ar, dor de cabeça, febre, aqueles sintomas, mas que não vão entrar num estado para intubação. Esses, quando é necessário, também é realizado lá. Mas o protocolo hoje preconiza que antes que isso aconteça, seja enviado para o Hospital Abelardo Santos, né, lá em Coraci. Ou, não sei ainda, eu estou meio que desatualizado sobre essa questão, se o hospital lá do Hangar está funcionando, né? Mas eu acho que nunca funcionou 100%, sempre foi com a capacidade reduzida por conta de material, né? Não sabe da crise que aconteceu aí com os respiradores que vieram lá da China e que não funcionavam. E todas aquelas questões burocráticas de gestão, né, que são problemas que sempre acontecem. Não só nessa gestão, mas enfim. O Daniel teve um contato maior com essa questão dos respiradores da China, com o governador, enfim, essa questão toda, ele teve um contato maior. Pode desmutar, Daniel, para poder falar. Não, o meu contato maior foi porque eu li um bocado sobre o assunto e essa questão é uma questão que, como o Carlos falou, é uma questão de gestão, é uma questão licitatória, ainda está sendo resolvido pela Polícia Federal, uma operação de nome Solércia, e eu tinha uma dúvida para falar com o Carlos. Agora está tudo sendo só pergunta para o Carlos, mas eu queria saber, Carlos, se vocês têm algum tipo de levantamento lá na triagem, né, quando fazem uma anamnese, no caso no pronto-socorro, qual é a questão da origem da pessoa, se vocês vêm, de qual bairro vem, qual a questão de renda, de classe social, para verificar mais ou menos como é que está essa questão da transmissão e do tratamento com as pessoas aqui, porque a gente sabe que... Tá querendo ver, né, se existe um perfil para como trabalhar, um perfil de quem está infectado, quem chega lá. Se faz uma perfilagem. Se eles fazem uma perfilagem lá na ponta. Tá. Primeiro, o pronto-socorro da 14 é um pronto-socorro de porta aberta. Uhum. Né? Então, ele não atende só Covid. E muitas pessoas que chegam lá também se contaminam no pronto-socorro. Se é para passar, digamos, uns 4, 5 dias esperando uma operação de um fêmur, por exemplo, né? Ser transferido para outro hospital para ser operado, a pessoa acaba, às vezes, se contaminando. Mas vamos lá, questões de perfil. Eu acredito que na triagem eles façam sim um levantamento estatístico quanto a isso, mesmo porque Covid é doença para notificação. Então eles fazem alguma ficha. Uhum. E eles têm controle dessas fichas. Uhum. Segundo, aqueles pacientes que efetivamente ficam no pronto-socorro, eles vão ser coletado material para fazer os exames
de PCR. E isso também entra na estatística não só do laboratório, de quantos nós fizemos coleta, quantos pacientes fizemos coleta, mas também o levantamento oficial lá do LACEN, para onde que vão as amostras. A amostra não é processada num laboratório, é só coletada no hospital e vai para o LACEN. Nós temos acesso ao sistema, né? O doutor, o responsável pelo laboratório, ele tem acesso ao sistema, assim como o pessoal do administrativo. E, assim, eu acredito que, de forma geral, não só pessoas do município de Belém, como sempre eu tenho que frisar isso, nós atendemos regiões de ilha, nós atendemos venezuelanos, nós atendemos pessoas que vêm das fronteiras, Maranhão, sabe? De lugares que o atendimento está sendo mais precário para conseguir alguma coisa para cá. Então, como é porta aberta, se tiver com sintomas e tiver com aquele nível de gravidade, ela vai permanecer ou vai ser encaminhada para o Abelardo Santos. Eles têm esses dados estatísticos. Apesar de não tê-los em mãos, eu posso afirmar, as coisas elas estão acontecendo de forma crescente. Não freou. Abelardo Santos, o Hospital Abelardo Santos, ele está no momento lotado e nós estamos com 90% dos leitos funcionais, ou seja, aqueles que dá para colocar um respiradouro, aquele que dá para colocar um paciente numa terapia semi-intensiva ou intensiva, né? 90% está ocupado lá no pronto-socorro. E isso é preocupante, porque está sendo feito, né, um estudo no comércio pela própria prefeitura, coisa que é até estranho isso, eu acho estranho, para saber como é que está a circulação de pessoas doentes na região central aqui de Belém, né? Comércio, onde tem feira livre e uma grande circulação de pessoas, para ter alguma coisa de dado estatístico para fazer projeções. A gente está trabalhando com projeções. Eu tenho certeza que o pessoal está trabalhando com projeções, né? Pelo que já aconteceu na China, pelo que já aconteceu na França, na Inglaterra. Eles pegam isso, jogam para cá e nem sempre o que se espera que são dados promissores, né? No caso do Pará, eu acho que o Daniel estava fazendo a pesquisa, ele tem como dizer melhor que o quanto a curva, nós estávamos com a curva no lockdown, daquela questão toda, estávamos em alguma queda, não em queda vertiginosa, mas uma pequena queda, e voltou a subir. Ou seja, com essa questão da reabertura, que enfim, dia 6 agora vão reabrir academias, enfim, parece que resolveu o problema. Eu estava comentando com ele que nós estamos seguindo o cronograma europeu. Nós chorávamos quando os italianos morreram e nós estamos reabrindo quando os italianos reabriram. Ou seja, não estamos ligando pra gente, estamos olhando para fora. Incoerente, né? Eu noto assim, quanto às medidas adotadas por prefeitura e pelo estado, né, do Pará, pelo governador, elas são medidas plausíveis, foram medidas tomadas talvez um pouco tardias, principalmente a questão do lockdown. Mas o mais preocupante é a questão, por exemplo, transportes públicos, né? Sim. Porque uma redução de frota faz com que as pessoas se aglomerem mais dentro do ônibus. Isso daí é um fato. Não deveria ter cortado a frota de ônibus, diminuído a frota de ônibus para as pessoas, aquelas pessoas que precisam, né, se locomoverem.